Oi, amigos, como vocês estão? Tudo certo por aí? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um item indispensável para quem quer fazer um planejamento de forma rápida. O grande problema de quem começa a fazer planejamento é que percebe que o planejamento é ideal e a vida ela é dinâmica. Portanto, vão existir períodos da sua vida em que você vai ter que parar e fazer um novo planejamento, em se replanejar. É natural que isso aconteça. As pessoas acham que elas não sabem fazer planejamento porque elas não conseguem cumprir o planejamento. É claro que existem informações certas que ela precisa ali juntar. Essas informações precisam bater com a rotina dela, precisam ser coerentes com a energia, com os papéis que ela exerce na vida, com as prioridades da vida dela. Existem outros vídeos aqui sobre esses assuntos que ela precisa fazer, essas informações que ela precisa bater para fazer um bom planejamento. Só que mesmo seguindo esse passo a passo, fazendo um planejamento coerente com a própria rotina, a vida ela é feita de imprevistos. Nossa vida é movimentada, essa é a vida do ser humano. E o planejamento não, ele é estático, ele é aquilo sempre. É o ideal que precisa acontecer. Nem sempre na sua realidade você vai lidar com o que é ideal. Pelo contrário, coisas vão acontecer e você vai ter que aprender a se replanejar. O problema surge quando você demora muito tempo para se replanejar, para fazer um planejamento. Aí realmente a pessoa entra naquela de ficar o tempo inteiro planejando e se replanejando e nunca executando, agindo de fato. Então, no vídeo de hoje eu resolvi trazer o item que é indispensável para você fazer um planejamento de forma rápida. Sabe qual que é? Você ter roteiros, você ter padrões. Por quê? Quando você estabelece uma logística para a sua semana, ou seja, você começa a semana na segunda-feira sempre com aquela mesma atividade, daquele mesmo jeito, e depois segue ali uma rotina de toda terça, quarta, quinta e sexta você fazer alguma coisa. Aí sábado, você sabe que é o tema do dia do sábado é fazer uma revisão do que você estudou, por exemplo, é fazer uma análise do quanto você avançou no seu projeto, um relatório da semana. Quando você tem isso bem claro na sua cabeça, esse roteiro da semana, e segue esse padrão, quando você senta para se planejar, você simplesmente sabe, bom, segunda-feira eu vou sempre fazer a mesma coisa, na terça a mesma, e assim por diante, tá? E aí você passa a se planejar de uma forma muito mais rápida e você não perde aquele tempo pensando, tá, por onde eu começo? O que eu tenho que fazer aqui? Então, esse roteiro da semana, ele leva em consideração o que precisa ser feito em relação ao seu projeto final, seja ele de estudos, e no caso de estudos você sabe que você precisa estudar alguma coisa nova, você sabe que você precisa revisar aquilo e você sabe que você precisa aplicar aquilo. Então são 3 ações que precisam existir dentro da sua semana. Portanto, você vai levar em consideração para montar esse roteiro, esse padrão, o quê? Segunda-feira tem gente que começa super animado, com as energias renovadas, então coloca para segunda-feira o que tem mais dificuldade. Tem gente que tem mais dificuldade em revisar, então coloca segunda-feira só para revisão. Tem gente que tem mais dificuldade em entrar em contato com conteúdo novo, então começa já na segunda, mandando ver nos conteúdos novos. Mas tem gente, outras pessoas como eu acho a revisão uma parte fácil dos meus estudos, porque eu aprendi a fazer uma revisão dinâmica, eu aprendi a como revisar, a fazer material sucinto para a revisão, e portanto a revisão para mim é um dia tranquilo. Só que segunda-feira é um dia que eu tô assim, sabe, pegando o tranco de novo na semana, porque descansei no domingo, sábado eu também saí, alguma coisa do tipo, então segunda-feira eu tô ali pegando no tranco mesmo. Eu preciso começar a segunda-feira de uma maneira mais acomodável ali. Eu vou indo devagar. Então, segunda eu começo revisando. Depois, eu sei que terça, quarta, quinta e sexta eu vou estudar matéria nova e já aplicar imediatamente. Eu pensei isso estrategicamente. Quando eu for montar meu planejamento, eu sei, segunda-feira eu vou revisar as matérias anteriores, eu sei que depois eu vou seguir ali num estudo novo e eu sei como é que eu vou aplicar. Tudo tem roteiro. O meu próprio dia também tem um roteiro.
Eu sigo ali um passo a passo de como eu começo o meu dia e depois. O meu estudo tem um roteiro, o meu trabalho tem um roteiro, um padrão que eu sigo certinho para que eu sente para estudar e para trabalhar e eu não tenha que ficar pensando por onde eu começo, o que eu faço primeiro. Eu simplesmente sento e executo, porque eu sei de forma consciente qual é o padrão. Por exemplo, quando eu virei dona de casa. Quando eu virei dona de casa, eu falo pra minha mãe, você não me ensinou nada, você não me ensinou a limpar a casa, você não me ensinou por onde começar. E eu tive que aprender tudo sozinha. Então, a primeira vez que eu fui fazer uma faxina geral na minha casa, por exemplo, eu não sabia, assim, por onde começar, não sabia o que precisava fazer, quais eram os materiais certos para usar. Então eu demorei, assim, 5 vezes mais tempo para fazer essa primeira faxina do que depois que eu fui pegando o jeito, entendendo os padrões da execução da faxina, foi ficando muito mais fácil. Eu passei a deixar a faxina num dia só da semana, era um dia que eu parei e pensei, esse dia é estratégico. Eu entendi que dentro da faxina existiam processos a serem seguidos. Então, eu começo a faxina fazendo a parte de cima, porque daí a poeira cai pro chão, depois eu passo o aspirador e depois eu passo o pano. Eu sei exatamente quais são os materiais da faxina. Hoje em dia, eu faço a faxina num tempo muito mais rápido do que eu fazia no início, que eu não conhecia os processos. Então hoje, independente do que você está fazendo, se está no início, provavelmente você não conhece os processos e você precisa se organizar nesses processos, talvez até testar. Qual que é a melhor forma de começar? Será que eu já começo aplicando, encontrando as minhas dificuldades dentro do meu trabalho e aí eu vou estudar para melhorar a aplicação? Se eu estudo para uma prova, será que eu começo fazendo questões? Se eu estudo para concurso, será que eu começo fazendo a lei? Vai depender muito de quem você é, do seu perfil, do quanto você conhece, por isso que você tem que testar e ver o que funciona e o que não funciona pra você, tá? E aí, tomando consciência desse padrão, no início vai ser um pouco mais difícil, mas com o tempo você vai conseguir deixar bem clarinho esse padrão na sua cabeça. Você todos os dias vai sentar, vai saber por onde começar e depois. Isso é algo bem simples, só que muita gente não toma consciência e, portanto, torna o planejamento toda vez uma questão enorme, né? A pessoa ali, ela não sabe qual que é a melhor forma de se planejar porque ela não conhece esses roteiros, esses padrões. Ela não entende que se todo dia, toda semana ela seguir o mesmo padrão, ela vai ser estratégica para conseguir usar a melhor energia, para dar o máximo de si dentro daquele projeto e também ela vai diminuir a quantidade de tempo que ela pararia ali pensando, por onde eu começo, segunda-feira eu faço o quê, e na terça e na quarta, vai ter tudo organizado. Ela vai só jogar no papel realmente o que precisa ser feito de acordo com o que ela já fez. Certo? É assim que faz um planejamento de forma rápida, com roteiros. Os roteiros, ter um padrão, é indispensável para fazer um planejamento rápido e, portanto, conseguir, ali dentro dos imprevistos da sua vida, levar isso da melhor forma possível, se replanejar em 5 minutos e voltar a executar. Combinado? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo para mim. Eu tô fazendo uma série de vídeos sobre produtividade e estudos nesses últimos dias, tá? Nessas últimas semanas de 2021. E eu quero que você compartilhe, vou pedir do fundo do meu coração, compartilhe esse vídeo com um amigo seu, se inscreve, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vem fazer parte do nosso time, da nossa comunidade, falando sobre estudos e sobre produtividade. Deixa o seu like também, que é super importante pra mim, pra eu saber que você gostou desse vídeo. O que mais? O que tá faltando? Comenta, compartilha, deixa o seu like. Eu vou pedir para os meninos deixarem aqui em cima um vídeo que também tem a ver com esse assunto para você conseguir melhorar ainda mais sua performance no dia a dia. Combinado? Um beijão e até o próximo vídeo.